Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Como vocês estão? De onde vocês são? Boa noite, boa noite. Hoje a nossa live é com convidada. Priscila Azevedo vai estar com a gente hoje. Vocês querem ir falando aí de onde vocês são? Tem alguém aí que é amigo ou é seguidora da Pri já? A Pri entrou agora. Alguém aí que é amiga da Pri? Comenta aí, gente. De onde vocês são? Boa noite, Pri. Já já vou chamar a Pri. Hoje a nossa live é sobre espera em Deus, tá? João Pessoa, Pernambuco? PB Pernambuco? Boa noite, pessoal que tá chegando, boa noite. Boa noite, boa noite. E hoje, quem ficar até o final da live, né? Serão 3 ganhadoras. Nós teremos um sorteio, tá? E as regrinhas do sorteio. Oi, desde Caracas, Venezuela. Que legal! Paraíba. Paraíba, isso aí. Legal, gente. Então, só para comentar aqui com vocês do sorteio que vai ter no final da live, né? São 2 livros físicos, tá? E mais uma surpresinha, tá? Então serão 3 ganhadoras. O sorteio será no final da live, para quem ficar até o final da live, tá bom? E quem ganhar esses livros físicos, né? Só tem que pagar a taxinha do correio, tá bom? Que aí a Pri que vai enviar para vocês, tá bom? E depois tem mais uma surpresinha ainda, tá? Mais alguém quer falar de onde é? Vai falando aí de onde é. Tem alguém que é seguidora da Pri, já tá aqui? Deus abençoe sua vida grandemente. Amém. Eu recebo. Amém. Agora deixa eu ver como é que faz para chamar a Pri aqui, né? Vamos ver. Que também é novidade para mim, tá, gente? Primeira vez que eu tô fazendo live assim, com convidada. Mas a gente vai aprender aqui agora. Deixa eu ver como é que faz. Acho que é aqui. Convidar para participar. Boa noite, quem tá chegando. Vai falando aí de onde você é. Ativou o vídeo. Pri. Oi, Chegou gente. aqui. Vou deixar um Ouvi filtrozinho aqui, né? só Pra sua deixar. voz. Não Não tá tô te conseguindo vendo, ver só tô nada? ouvindo sua voz. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu então. Apareceu aí? Vamos ver. Não, tá aparecendo aí normal? Tá. Aqui eu só tô vendo minha cara. Será que as meninas Como estão assim, vendo? gente? Gente, quem tá participando aí, tá vendo eu e Priscila? Ou estão vendo só... Eu só tô vendo eu, gente. Não tá aparecendo. Será que eu tenho Quem que tá me mexer em vendo aí? alguma coisa? Alguém tá me vendo? Gente, participa aí, gente. Fala. Vocês estão vendo a Pri? Porque aqui, Dani, tá me aparecendo. Eu tô vendo você na tela de cima e eu tô na tela de Ah, baixo. vai, gente. E eu tô vendo só eu, não tô te vendo. Como assim? Será que eu tenho que mexer aqui, gente? Será? Talvez tenha alguma coisa aqui Ó, que eu tenho que mexer. alguém falou que tá vendo as duas. Foi a Rosana. Ai, meu Deus.
Tô vendo as duas. Gente, Ah, legal. será que a minha internet fica mais lenta? Pode ser. Aqui aparece as duas. E tá enquadrado? Porque eu não tô vendo, eu não sei se tá enquadrado. Tá enquadrado. Tá certinho. Tá Tá enquadrado? enquadrado. Meu Deus! É o meu que tá. Será que depois, será que depois fica normal? Eu não sei, gente. Eu sou totalmente. Pra mim, isso é tudo novo. Ah, pra mim também. Não, assim, com duas pessoas, pra mim também é novo. Ó, ali você tá Ai, vendo ai. que tá enquadrado. Tá enquadrado, kkk. Já tô até rindo aqui, né? Eu também estou vendo as duas. Gente, só eu que estou vendo só eu? O que está acontecendo? É o meu? O Mas eu tô te vendo. que aconteceu, gente? Ai, meu Deus. Mas então, ó, vamos começar assim, vamos ver. Se por acaso não ajeitar aqui para mim, não sei, talvez a internet, não sei. Aí depois eu saio, te chamo de novo, sei lá. Combinado. Porque assim eu não tô te vendo. Combinado. Mas assim, para começar, né, eu quero agradecer, né, a sua presença aqui, ter aceitado o convite, né? Então, muito obrigada Imagina, por eu que estar participando aqui agradeço. com a gente. E eu quero que você se apresente, né, para as meninas aí. Quem é a Priscila Azevedo? Para elas conhecerem um pouquinho de você, que de mim a maioria aqui já sabe muita coisa. Certo. Agora eu quero que você conte para a gente aí um pouquinho de quem é a Priscila, tá bom? Só antes de você de eu me apresentar, a Rafa Ferraz está falando que às vezes o Insta buga mesmo, mas dá para ver as Ah, duas. E a Rafa, ela entende, então tá tudo certo. Bom, tá. vamos lá. Daqui a pouco deve voltar ao normal. É pouco volta. O importante é que salva certinho depois, né? É, Bom, deixa eu me então tá. apresentar então. Como a Dani falou, eu sou a Priscila Azevedo. Eu quero agradecer, Dani, por esse convite. Creio que vai ser um tempo muito gostoso, um tempo abençoador, onde a gente vai poder trocar, né, aprendizados. Porque, na verdade, por mais que a gente saiba, a gente não sabe tudo. Então, assim, a gente troca, a gente aprende, a Com gente certeza. compartilha. Isso é muito legal. Então, eu sou a Priscila Azevedo, tenho 42 anos, eu sou cristã. Desde os 17 para 18 anos eu me converti, né? Bem novinha ali na minha juventude, gente, faz um tempinho, faz bastante tempo. 18 aninhos ali eu me converti, mas eu fui amadurecendo, né? Nessa vida cristã. Me converti muito cedo, mas fui amadurecendo, aprendendo, galgando a vida cristã. E sou de São Paulo, capital, moro em São Paulo, capital, a cidade da correria, literalmente. Eu Na minha vida, desde novinha, mesmo quando eu não era cristã ainda, eu sempre tive esse desejo, né? Todos nós temos esse desejo de encontrar alguém, de compartilhar a vida, compartilhar momentos. E aí, desde novinha, eu sempre tive esse desejo, mas eu não fui aquela, pela graça de Deus, eu nunca fui aquela pessoa que ficou correndo atrás, procurando e tal. Mas eu tinha aquele desejo. E então eu tive alguns namoros. Porém, eu costumo falar que não foram namoros, foram tentativas de namoro, porque foram períodos muito curtos. Então, assim, tive namorico de uma semana, um mês e meio, nada que se estendeu, porque logo eu percebia que não. Não chegou a ser um relacionamento sério, né? Não Isso, foi um assim, relacionamento sério. era um relacionamento sério, no sentido de ser uma coisa, a família sabendo, ser uma coisa ali que dentro do padrão, né? Mas não Uhum. vingava, digamos assim, porque eu logo, sabe assim, quando você observa não é aquilo que você quer e tal, eu acabava não me animando muito e não ia para frente. Então foram poucas tentativas de namoro que eu tive, né? E também eu nunca fui casada, mas gente, eu tô noiva, viu? Logo, logo, se Deus quiser. Está nas mãos de Deus, Glória a Deus! a gente tem orado, e a gente
logo, logo vai estar compartilhando, dando mais spoilers sobre essa outra fase, que a gente está curtindo bastante esse noivado e creio que logo, logo a gente vai viver esse novo momento, né? A gente está com bastante expectativa, estamos orando, estamos buscando um consenso nas nossas decisões referente a esse novo passo, mas eu estou muito feliz, porque realmente é um novo de Deus, é o momento que Deus preparou diante de toda a espera, né? Que não foi fácil, mas pela graça de Deus estou aqui. Ah, e vale lembrar, talvez eu esqueça em outro momento, então eu já vou falar. Gente, não é nada sobre mim. O que Deus tem feito na minha vida, não é porque eu segui um padrão ou fiz isso ou aquilo. Que por mais que eu fizesse algo totalmente certinho, né, diante da palavra de Deus e diante de Deus, isso não me validaria para receber a bênção de Deus, porque é sobre Ele. É sobre a graça dele, é sobre a misericórdia dele, é sobre o favor dele. É ele que nos capacita e nos direciona. E a gente erra, né, no meio do caminho. A gente muitas vezes desanima e acaba não seguindo um padrão, né? O padrão da palavra. Então, só colocar... Aliás, Pri, você tocou num assunto que é algo que eu acredito muito também, tá? E eu vejo que, assim, se a pessoa não chega nesse padrão de entendimento, que, na verdade, toda boa dádiva vem de Deus, né? E o casamento, né? Encontrar a pessoa certa, ser encontrado pela pessoa certa, é uma boa dádiva de Deus, né? Vem de Deus. Então, se a pessoa não chega nesse entendimento de que é graça, ela realmente vai atribuir a ela como se fosse mérito dela. Foi porque eu me arrumei, foi porque eu orei, foi porque, né? E não que não é tirando o mérito do que a pessoa faz, mas de fato a gente tem que reconhecer como cristãs, né, que a graça de Deus, né, nos alcança e nos dá boas coisas, boas dádivas. E a vida sentimental também da mesma forma, né? Então, muitas meninas, né, e é o que eu convivo aqui nesse perfil que eu vejo, converso com as meninas e vejo meninas lindas, meninas que sempre se arrumaram, meninas fiéis ao Senhor, meninas que sempre oraram e não casaram. Então, a gente precisa entender isso também, que tem a graça de Deus e o tempo de Deus, né? Que não é, a gente não pode, né? Porque muita gente às vezes fala, né? Tem gente aí até dando curso, falando assim, não, é porque você não se arruma, é porque você, né? E querendo colocar regras para a gente seguir, para a gente conseguir casamento, né? Quando, na verdade, a gente depende do Senhor. Não que não é para se arrumar, não que não é para, entendeu? Mas, de fato, esse ponto aí da graça, né? É a graça de Deus que nos dá as boas dádivas, as coisas boas da vida. E a graça dele faz acontecer, né? Os bons encontros, né? Então, isso é lindo. A gente tem que chegar a esse entendimento, né? Sim, sim. Porque se a gente atribuir a nós mesmos, vai dar ruim. Porque Deus não divide vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque Deus não divide a glória. A gente só pode atribuir a gente quando foi uma escolha errada, né? Porque Deus, ele sempre avisa, né? A desobediência, se a ele gente sempre dá sinais. Se a gente reconhecer que nós erramos e desobedecemos a Deus, porque às vezes o orgulho não deixa, a gente vai chegar ao entendimento de que a gente está passando por aquele momento porque, né, às vezes um momento dolorido, porque desobedeceu a Deus, não esperou, atropelou as coisas. Se a gente chegar nesse nível também de reconhecer o nosso erro, Deus também nos leva para um outro nível. Então vai depender muito da nossa conduta diante de Deus. Porque não é diante do homem. Ah, eu vou ter que ir lá. Não, é diante de Deus, e sabe? E diante de nós mesmos. Falar, poxa vida, realmente, eu tô dando cabeçada aqui. Então eu preciso realmente melhorar nisso. Isso a gente tá falando de relacionamento, mas a gente pode falar de todas as outras áreas da nossa vida. Então, às vezes, a gente está dando umas cabeçadas, né? Indo muito pela emoção, pelas vontades, pelos desejos. E, às vezes, a gente acaba indo por um caminho que, quando a gente vai ver, se a gente não reconhecer e ouvir a voz de Deus, porque Deus fala o tempo inteiro. Não tem como, Deus fala. Se a gente não der ouvidos, a gente vai muito longe. E aí, quando você vê, você está muito longe. Para você voltar, é um caminho mais árduo. Porque você vai ter que lidar com traumas, vai ter que lidar com feridas, vai ter que lidar com um monte de coisa que acarreta a desobediência. Então, é importante a gente saber que tudo de bom que acontece em nossa vida vem dele, e as coisas ruins que acontecem em nossas vidas, muitas vezes somos nós, nem sempre. Mas por isso que é importante.
a nossa escolhinha errada, né? A nossa escolha A errada. nossa Por isso que é escolha importante. errada, que muitas vezes a gente não, né? Alguém aí culpa Deus. É, Faz a escolha errada e põe a culpa em Deus. por isso que é importante o autoconhecimento. A gente se autoconhecer e falar, poxa, eu vacilei aqui, pronto. Aí a gente já vê que não foi legal e já segue a vida pelo caminho que deve ser, né? Então, eu acho que é muito importante isso. Agora, antes da gente passar para o outro tópico, eu quero falar um pouquinho sobre o objetivo desse Instagram, Casando E, Depois dos 40. O objetivo desse Instagram, pura e simplesmente, é para falar da espera em Deus, né? Compartilhar sobre a minha espera, inspirar pessoas. Por quê? A gente entende que hoje em dia está sendo mais comum mesmo a mulher ela ter um relacionamento mais sério, um pouco mais madura. Porque falando de forma secular, a mulher ela está procurando se estabilizar financeiramente, ela está procurando, ela está primeiro priorizando outras coisas, falando de forma secular. Falando dentro da igreja, está acontecendo também porque, infelizmente, não tem muitos homens maduros, né? Então, acaba acontecendo da mulher estar tendo um relacionamento um pouco mais tarde. Então, por mais que seja uma coisa que está acontecendo com mais frequência, é pouco falado. Então, por isso que o objetivo desse Instagram é falar sobre essa espera, de alcançar essa espera, de viver essa espera com mais tranquilidade, né, de uma forma mais funcional, compreendendo ali o momento, tendo fé. Então, esse é o objetivo. E o objetivo também é compartilhar, né, sobre o processo do meu namoro, de como nós nos conhecemos, momentos que Deus falou comigo de forma muito profunda. Inclusive, gente, tem algumas fotos que eu já coloquei no meu Instagram que tem a legenda. Eu estou aprendendo ainda a lidar com esse mundo aí, mas eu fui incentivada pela Dani a abrir o Instagram, porque ele era fechado. E realmente eu falei, nossa, eu vou fazer disso um propósito, porque realmente é verdade. Quanto mais informação eu puder passar para as pessoas, vai ser legal, porque eu tive, graças a Deus eu tive isso, né, com a minha liderança, com os pastores na época, né, eu sempre tive isso quando eu me senti sozinha, quando eu me senti desamparada, sem saber o que fazer. Então eu tive esse respaldo, né, da liderança da igreja. Mas eu achei legal, porque no Instagram, que é uma ferramenta que a gente tem usado tanto, inclusive, gente, Instagram é bênção, internet é bênção, é só a gente saber usar. Se você usar o Instagram para besteira, você vai ver besteira. Se você usar o Instagram para coisa que não edifica, é só isso que você vai ver. Mas se você quiser coisa que edifica, tem. É só a gente saber escolher. Então, esse é o objetivo. Edificar mulheres que estão esperando em Deus. Inspirar. inclusive, E aí, pode falar. e aí compartilhar também o processo do meu casamento, que eu vou começar quando a gente estiver com as nossas decisões já bem alinhadinhas, né? Tem muita coisa que já está alinhada, mas eu vou chegar nesse momento ainda de compartilhar algumas coisas do casamento, então acredito que vai ser muito legal também, porque vai trazer essa inspiração para quem está nesse momento também. Então, quem quiser acompanhar, gente, fica muito à vontade, vai ser muito gostoso. Eu acredito, Pri, que existe um certo constrangimento nas pessoas, assim, passou dos 30, né, e ainda está solteira, e são pessoas que queriam se casar, existe um certo constrangimento. Eu percebo pessoas, por exemplo, que veem todos os meus stories, mas não me seguem. É como se me seguir fosse um constrangimento, porque a pessoa já está mais velha e ela tem vergonha de não ser casada. Então, é importante que pessoas como nós, né, igual se você já está noiva, mas o seu relacionamento começou também, né, com 40 anos, né? Então, Isso. assim, quando... Oi? Isso, eu conheci o meu noivo com 40 anos. Com 40. Então, assim, eu acho muito importante que a gente, que não é tão novinha, exponha, né? Seja uma inspiração para outras pessoas, porque tem muita gente que está aí com 27, 28 e já está perdendo as esperanças, já está triste, né? E aí, quando essa pessoa olha para nós, né, e vê a gente na espera, né, vivendo uma vida conforme lê a palavra de Deus, esperando no Senhor, a gente tem, né, os momentos da gente, mas na verdade a gente está firme, confiando, crendo que Deus é um Deus bom, que Ele tem um tempo para todas as coisas, enfim.
Então, quando as pessoas começam a ver histórias como as nossas, como eu já recebi diversos testemunhos aqui no meu perfil, né? Então, assim, eu quero mais que mais mulheres, né, que estejam curadas, saradas e que estão esperando em Deus, compartilhem suas histórias, né? E as que começam a namorar, que começam a namorar como você, né, já está na fase do noivado, também compartilhem as histórias para isso gerar uma esperança. Porque se o que é falado, né, e o que é testemunhado é só assim, ah, não, passou dos 30 aí, você não vai casar não, desiste, tudo. Então, isso gera justamente o contrário, né? Para a pessoa perder as esperanças e tudo mais. Como eu já vi, até pastor uma vez, eu deixei de seguir um pastor uma vez, porque ele falava muita coisa boa de questão de masculinidade, mas uma vez uma pessoa perguntou a ele, né? Estava com 38 anos, e perguntou, tô com 38 anos e cadê os homens, né? Eu não casei e tal. E ele falou assim, se você tá já nessa idade, esquece, você não vai casar. Né? E eu achei aquilo assim, tão assim, porque a gente não pode sentenciar a vida de ninguém, né? E aí ele falou assim, eu sei que assim, né, todo mundo é falho, né? Também não posso julgar ele por uma resposta de 5 minutos, tá? Mas nessa resposta foi assim, tão triste de ver um pastor que eu sempre tive, eu vejo ele ainda assim, como um homem muito sábio e que ensina homens, né, de uma maneira muito sábia, mas quando ele falou isso para uma mulher, né, eu achei assim, meu Deus, cadê as pessoas que vão se levantar para ajudar essas mulheres que estão esperando há tanto tempo, né, ou que nem estão esperando há tanto tempo, mas que quando vê alguém que está esperando há mais tempo, cria um ânimo, né? Porque realmente tem gente que é como se, assim, se não casar, o mundo vai acabar, né? O mundo acabou. E não é assim, né? Então, é muito importante pessoas como você, né? Por isso que eu te incentivei. Mas eu não entendi porque seu perfil é fechado, né? Quando eu falei com você. Sim. Porque eu acho que pessoas como você precisam se manifestar, né? Justamente para demonstrar como é possível, né? Viver essa espera em Deus e que isso é algo que, né, acontece, gente. Acontece, como você falou, né? E tem acontecido cada vez mais. E também dentro das igrejas, né? Então, a gente precisa estar entendendo que nesse momento existem muitas pessoas assim. Quanto mais eu trabalho aqui com solteiros, mais eu vejo mais gente dessa mesma forma, né? Agora que ainda não está aparecendo você aqui. Mas tá tranquilo, você tá aparecendo, a tela tá dividida direitinho. Aí tá, né? Tá certinho. Você colocou, Dani, a respeito de meninas de 27 anos, né? Que às vezes já tá desesperada, já tá ali vivendo essa fase muito triste, sabe? Perdendo as esperanças. Eu acredito que seja um pouco pela idade mesmo, a falta de maturidade, né? Nessa questão de um equilíbrio emocional, de uma inteligência emocional. Conforme você vai estudando a Bíblia, conforme você vai conhecendo as Escrituras, você vai tendo um relacionamento com Deus, você vai construindo a sua identidade em Deus, você vai acalmando o seu coração acerca de muitas coisas, né? A gente está falando sobre relacionamento, e vai acalmando a respeito disso. Mas, às vezes, é essa questão mesmo da falta de maturidade pela idade. E aí, conforme você vai abrindo o seu coração para Deus trabalhar, tendo a sua identidade firmada em Cristo, buscando a palavra de Deus, ouvindo a palavra e colocando ela em prática, sabe? Buscando, se envolvendo com a obra de Deus, sabe? Participando do corpo de Cristo ali efetivamente, você vai acalmando o seu coração. Só que isso só é possível mesmo, só é possível mesmo conforme a gente for abrindo o coração para isso. E aí, assim, ó, são dois caminhos. Ou é o caminho que eu quero seguir as minhas emoções, os meus desejos, as minhas carências. Não, eu não tô legal, eu tô carente, eu vou lá pra balada, vou lá, de repente eu encontro alguém, e aí eu fico de boa. Ou você encara esse momento, que é um momento que precisa, sim, ir pro espelho e falar, não, tô passando por esse momento, mas isso daqui não é tudo na minha vida, não. Eu tenho Cristo e com Cristo eu vou enfrentar essa e vai dar tudo certo. E aí, e se precisar, de repente, conversar com a liderança, com uma mulher madura, para poder passar por esse momento com mais leveza, porque isso, às vezes, não é uma regra, tá? Mas às vezes acontece de muitas mulheres acabar demorando para entrar num relacionamento ou até para casar,
por falta da maturidade. Às vezes você tem Uhum. vários pontos positivos, mas aí você começa, por falta de maturidade, começa a flertar com um monte de gente, começa, sabe, dar atenção para um que dá aqui, dá um flerte aqui, outro ali, aí fica meio que, poxa, não dá. Então, às vezes, a falta de maturidade faz a gente bagunçar o caminho. Então, o importante é manter a tranquilidade, sabendo que é Deus que vai transformar que vai mover esse caminho todo, mas a gente precisa estar realmente com o nosso entendimento de que Ele vai fazer. Então, Senhor, o Senhor vai fazer, eu vou tirar minha mão aqui. Eu acho que às vezes, essa fase dos 20 e poucos anos traz esse turbilhão de emoções aí. Então, é importante respirar e deixar as coisas na mão de Deus, porque vai acontecer. E buscar a palavra de Deus. Amadurecer. Amadurecer. Olha só que detalhe, né, importante, né? A gente até tinha colocado aqui, né? Existe o jeito certo, né, de esperar, né? A gente está falando aqui. Você tem certeza, né? Você realmente sabe esperar em Deus, né? E como é que é esse jeito certo ou o jeito melhor de se esperar, né? E aí o ponto que você tocou aí, acho que a primeira coisa é para você conseguir esperar do jeito certo, né? Se é que podemos dizer assim, é você confiar em Deus. E Sim. para a gente confiar em Deus, né, a nossa fé, a gente deve alimentá-la, né? E como é que a gente desenvolve a nossa fé? De fato, é buscando a Deus na palavra, né? Então, assim, a gente precisa buscar a Deus na palavra. E a gente sabe que muitos crentes, né, inclusive até pastores, parece que existe até uma pesquisa de pastores que acho que é 40% dos pastores, não sei, eu sei que é um número assim absurdo, nunca sequer leram a Bíblia uma vez inteira, né? Então, assim, a gente, como cristã, como é que a gente quer ter essa fé, essa confiança em Deus, se a gente não se debruça na palavra, né? A gente precisa aprender a confiar em Deus, né? E alimentando o nosso espírito, alimentando a nossa fé através da palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E aí, quando você, né, ouve a palavra de Deus, você vai aprendendo a confiar mais em Deus, né? Você vai, de fato, entrando num estágio, assim, da vida, né? Uma forma no seu coração, que você vai entendendo que não importa quanto tempo demorar, eu vou continuar confiando em Deus e Ele vai me dar força para eu esperar o tempo que for, né? Porque Ele tem o melhor para mim. E aí sai mais aquela, né? Ansiedade, aquela coisa toda, né? Eu lembro que mais ou menos com uns 28 anos, eu falei aqui mais ou menos essa idade, né? E mais ou menos nessa idade, eu fui num seminário e o Senhor usou, né, um profeta lá, e o Senhor falou que estava me libertando, né, de complexo de inferioridade. Então, esse complexo de inferioridade que eu não aceitava que eu tinha, olha só, né, já não era tão novinha, mas eu tinha de fato. E só naquele dia que eu, assim, mesmo achando aquilo pesado, que eu reconheci. E quando você tem um complexo de inferioridade, você tem uma ansiedade maior, você tem uma preocupação maior, um sentimento ruim, vamos dizer assim, talvez eu possa dizer até mesmo uma falta de fé, né? Com relação a várias áreas da sua vida, né? Porque você como se, aquele sentimento de, né? Será que vai acontecer comigo? Mas eu não sou boa o bastante, não sou bonito o bastante, não sou não sei o que o bastante. Nada mais é que uma pessoa Então, insegura. Uma pessoa insegura com tudo. isso. E aí a pessoa não está preparada. Por mais que aquilo chegue para ela, ela está insegura. Então, sempre ela vai Tá, estar ali precisando que sim. alguém ajude ela naquele sentimento que vem, né? São sentimentos que ela não sabe lidar ainda. E aí ela acaba sendo insegura. Sim. E se você não estiver bem para entrar num relacionamento, isso pode atrapalhar. Então, é importante o Sim. autoconhecimento, buscar a palavra de Deus, firmar a identidade para poder. E é interessante porque, assim, hoje eu vejo que o Senhor permitiu que eu fosse essa pessoa, né, que eu passasse por isso, para eu entender também as meninas de hoje, né? Porque hoje, quando eu vejo uma menina, né, assim, sem fé, todo meio assim atribulada, né? E sem conseguir viver essa espera plena, né? Em paz, né?
eu vejo que, assim, eu também já tive nessa fase, né? Eu também já passei por isso. Eu queria que você contasse também de você, assim, você também teve essa fase, assim, que você ficava muito ansiosa, quanto que foi, assim, o que que virou a chave? O que que você tem para contar pra gente disso aí? A minha espera, ela foi uma espera de altos e baixos. Como eu falei, eu me converti cedo, de 17 para 18 anos, muito novinha, muito imatura em muitas coisas, né? E com a minha humanidade, né? Tendo ali a minha humanidade aflorada. Primeiro que isso é natural do ser humano, a gente tem essa humanidade aflorada mesmo, a gente pode nascer no berço cristão, você tem a sua humanidade aflorada, por isso a gente precisa de Cristo. Se a nossa humanidade, ela fosse, se a gente conseguisse muitas vezes, por nós mesmos, controlar a nossa humanidade, a gente não precisaria de Cristo, né? Mas a gente precisa dele. E, então, assim, foi de altos e baixos. Muito novinha na fé, falta de maturidade. Então, o que acontecia? Vinham os desânimos na minha espera. Vinham os desânimos. Tinha aquela fase que eu estava super de boa, super tranquila, passava o fim de semana na igreja, né, envolvida com alguma coisa que estava acontecendo na igreja, e aí ele estava com os jovens, a gente sempre procurava fazer alguma coisa e tal. Ok. Mas, e quando eu estava sozinha? E quando eu me deparava com pessoas que estavam em relacionamento, né? Eu até lembro que no vídeo que eu fiz com a Rafa, eu compartilhei que teve uma fase da minha vida, já com uns 20 e poucos anos, que eu comecei a ficar com um certo receio de ir em shopping, porque eu só via casal. Eu falava, o que eu vou fazer no shopping se eu só vejo casal? Eu tô sozinha, não vou para shopping. E aí, assim, né? Para quem é de outros estados, não entende. Mas São Paulo, o que você faz em São Paulo? Vai para shopping. É isso. Nosso passeio em São Paulo é esse. Claro, tem várias outras coisas legais. Tá? Mas de praxe, a gente vai para shopping. E aí eu comecei a ficar com receio, porque eu comecei a olhar para a circunstância. Então, isso foi uma fase de altos e baixos, pela incerteza. E aí isso acabou... O que acabou gerando isso? A falta de fé. Porque quando a gente está no momento de dificuldade, a gente precisa colocar a nossa fé em ação. E a nossa fé em ação, a gente só consegue colocar a fé em ação quando a gente conhece a palavra. Porque aí você, naquele momento de dúvida, aquele momento de incerteza, você vem com a palavra de Deus. É o que eu falo, a gente precisa pregar o evangelho para nós mesmos. Então a gente vai pregar o evangelho. Primeiro para nós mesmos. Isso. E como que isso acontece? O autoevangelismo, eu costumo falar. Por que te abates na minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então a gente precisa falar, poxa, Priscila, por que você está agitada? Você está com medo do quê? Não, lembra, Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Deus é poderoso. E aí a gente vai lembrando, Deus ele não abriu o mar, Deus ele não fez tantas coisas maravilhosas que a Bíblia cita, e a gente vai lá e vai colocando essas palavras e aquilo vai acalmando o nosso coração. Eu lembro, vou contar assim um pequeno relato. A gente estava fazendo uma reforma, né? Quando eu morava com a minha mãe. Estava tendo uma reforma na casa dela, então a gente não conseguiu ficar dentro da casa porque foi uma reforma grande. Então a gente ficou hospedada na casa da minha avó, num quarto que ela tinha reserva lá. E aí, né? Tava passando por esse processo de espera já, né? E aí eu lembro que eu tava me sentindo... Sabe quando você não tá se sentindo legal, tá se sentindo feia, qualquer roupa que você coloca, você arruma o cabelo, então não tava legal. Por algum tempo ali. E também, gente, porque construção consome. Meu Deus do céu, reforma é só Deus na graça. Então é muito difícil. Então acho que tudo isso também ajudou. E aí eu lembro que eu tava num dia super triste, sabe? Super mal, não queria ver ninguém. Só que eu tava na casa compartilhar quem é, mas uma pessoa conhecida entrou e aquela pessoa ela me olhava muito. Ela me olhava, ficava vendo eu com aquela cara de triste, aquela cara desanimada, sabe? Aquela aparência, uma aparência mesmo sofrida. Eu tava visivelmente com essa aparência sofrida. E aí eu virei de costa ali, fiquei na pia lavando a louça da minha avó e falando com Deus, poxa Deus, por que o Senhor me permite que me vejam assim? Poxa vida. Aí tá. E subi, fui lá pro quarto da minha avó e fui orar. Ajoelhei, eu lembro disso nitidamente. Eu ajoelhei e era uma cama de solteiro que eu tava orando. E aí eu senti que do outro lado da cama, eu tava ajoelhada, do outro lado tinha uma outra pessoa ajoelhada segurando nas minhas mãos.
E eu senti que o Espírito Santo estava ali comigo, nitidamente. E aí Deus falou assim para mim: é preciso que as pessoas vejam como você está, para quando eu levar você para onde eu quero, elas possam reconhecer que foi o poder de Deus. Então, assim, muitas vezes a gente vai passar por dificuldade, vai passar por momentos, sabe, que não são fáceis de lidar, mas com a graça de Deus a gente consegue passar, porque como que aquele que não é cristão vai reconhecer a obra de Deus? Se a gente sempre estava bem, de bem com a vida, estava dando tudo certo na nossa vida. Não. É. Precisa realmente É a o gente nasceu passar pronto, por deserto. né? Nasceu pronta, Não tem assim, né? A gente nasceu precisa passar pronta, por... Às vezes, plena, feliz. não é bem assim, né? Às vezes Deus nos permite o deserto para que realmente aquilo ele possa construir dentro de nós o que precisa e a glória de Deus a glória dele venha ser manifesta. É mais ou menos assim, gente. O período de espera é a semente. Então você está enterrada lá na terra, né? Claro, enterrada na terra. Você está lá enterradinha, a semente. Você já viu alguém elogiando a semente? Eu nunca vi. Não. A gente sempre elogia aquela rosa bonita que já floresceu, que desabrochou. Fala, nossa, olha a cor dessa rosa, olha que cores vibrantes. Olha o aroma. A gente sempre vai elogiar a bela flor que já desabrochou. Por quê? Porque ela passou pelo processo sozinha. Às vezes o processo vai ser você e Deus. Você está enterrada. Então, esse momento que você está esperando em Deus é um momento que você tá escondida mesmo, porque Deus vai gerar em você o que precisa para quando você desabrochar, aquilo fazer sentido tanto para você quanto para quem está à volta e as pessoas que estão à volta testemunhar. Então, eu passei por esse período, assim, sabe? E Deus, ele foi me dando estratégia, me dando graça, e eu fui atravessando esse processo. E também uma outra questão de como eu enfrentei essa espera, que foi também difícil para mim, nos meus 20 e poucos anos, foi a cobrança, a pressão da família, a pressão da sociedade. Foi algo muito complicado para mim. Verdade. Porque, assim, ia em festa de família, ou né, estava reunido ali em algum momento, sempre as pessoas falando, poxa, mas você é bonita, cadê o namoradinho? E aí, cadê o namoradinho? Então, assim, para mim, às vezes eu levava meio que na brincadeira e conseguia lidar ali, dava uma risada tal. E em alguns momentos que eu não estava muito legal, aquilo pesava para mim. E até nos momentos que eu estava bem, eu vestia uma capa ali, então dava uma risada, brincava e deixava. Mas quando eu estava sozinha, aquilo pesava. Então existe uma pressão da nossa família que, se você não vigiar, você acaba indo para outra festa com o namoradinho só para provar que você pode. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que aprender a lidar com isso. As pessoas que não conhecem a Cristo, até mesmo quem está dentro da igreja, às vezes, acaba, sabe, nos trazendo essa questão. E aí? Você tem que ficar assim e tal. Acaba trazendo, querendo mostrar alguns caminhos. Quando o caminho é você depender de Cristo, orar e esperar em Deus. Então, assim, foi difícil. É o que eu falei aqui também, né? Eu falei aqui no início que tem recursos aí ensinando assim, você não casou? Peraí que eu vou te ensinar. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que se arrumar, você tem que isso, tem que aquilo, tem que sei o quê. Entendeu? E até oração mesmo, né? Tem coisas aí até que ensinam o jeito, como assim, tem um jeito certo de orar e tudo. Quando, na verdade, como nós já comentamos aqui, né? A graça de Deus, claro que a gente vai buscar, né? Vai insistir, buscar em oração e tudo mais. Mas Deus tem o tempo certo, Deus tem a pessoa certa e é a graça dele. E ele está nos preparando, está preparando a pessoa lá também, e no momento certo as coisas vão acontecer. Mas tem gente que prefere não admitir que existe um tempo, prefere não admitir que, entendeu? Porque eu entendo assim, se você está solteiro, solteira, o fato de estar solteira não é pecado, né? O que você faz na solteirice, né? E aí você decide se peca ou se não peca, ou se santifica, tá? Mas, assim, só o fato de ser solteira não é pecado. Então, não tem problema você estar solteira, né? O problema é você estar solteira e vivendo uma vida de pecado. Se você está em santidade, não tem problema nenhum. Na hora certa, você está buscando ao Senhor, na hora certa as coisas vão acontecer, né? Porque, às vezes, as pessoas até nos julgam, né? Querem apressar as coisas e nos julgam até como se assim, não, só pode que você está em pecado, porque senão
as coisas já teriam acontecido para você. Então, é uma cobrança bem pesada mesmo, né? Não só da família, mas também das pessoas da igreja, né? Até os olhares mesmo de algumas pessoas, você vê assim, alguma coisa está errada com ela, porque não é possível estar com tantos anos e não casou. E aí não precisa estar com 40, não, né? Aí com 20 e poucos anos, né? Eu lembro que, na verdade, até foi uma cobrança maior, lá em torno dos 25 até os 30 anos, eu acho que foi o período que mais, assim, eu me senti cobrada, né? Que eu acho que é uma idade que as pessoas, não sei, ali para os 25, 26 você está se formando, né? Muita gente quem faz faculdade, aí você, tipo assim, formou, tem que casar, né? O mundo criou um padrão de idade, né? Com X anos você tem que fazer isso, com X anos tem que fazer aquilo, com X anos, antes dos 30 tem que ter pelo menos um filho. Então, o mundo criou, né? E também dentro das igrejas está assim, é como se tivesse padronizado e você tem que seguir aquela cartilha como se a vida de todo mundo pudesse se enquadrar ali numa caixinha e Deus tem tudo a mesma coisa para todo mundo. E a gente sabe que não é assim, né? A gente pode citar até aqui o exemplo de... Eu entendo que existe esse desejo genuíno, esse desejo gostoso de alguns membros da família. Existem pessoas, né? Às vezes o pai, Sim. a mãe, às vezes a gente os tem irmãos, às vezes uma tia querida, ela quer realmente que você encontre alguém para você viver essa fase que é gostosa, né? De estar junto. Mas a gente sabe, quero até colocar aqui, porque isso é importante de falar. A família, a sociedade, mas vamos falar da família, a família às vezes fica cobrando. E aí, cadê os namoradinhos? Cadê isso? Cadê aquilo? Fica naquela coisa, naquela cobrança. Como se fosse mais uma afronta do que realmente querer ver você com alguém. Porque quando você chega, quando esse momento chega para você, você vê que nem todo mundo se alegra. Você vê que as pessoas assim, poxa, mas como assim? Sabe? Fica aquele ponto de interrogação, tipo assim, ela não é merecedora? Então, assim, a gente tem que saber blindar o nosso coração. Graças a Deus, pela misericórdia do Pai, eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu não me envolvo com o sentimento, com a sensação, com o que a pessoa está achando ou deixando de achar. Eu tenho minha convicção, eu tenho minha paz no meu coração. E se a pessoa se alegrou, ótimo, vai ser muito bom. Se a pessoa não se alegrou, não tem como falar para ela assim, ó, então, né, você não está feliz? Ué, tá tudo certo. A vida que segue, tá tudo certo. A glória de Deus vai ser manifesta e tá tudo certo. Então, assim, a gente precisa entender que existem pessoas que cobram de uma forma, cobram assim, né? Que querem que a gente viva esse momento gostoso, que são pessoas que querem o nosso bem, e existem pessoas que só estão especulando. Que aí que entra pessoas da família, entra pessoas da igreja, entra colegas de trabalho, entra alguns amigos que a gente até então achava que era amigo, e entra a sociedade. A sociedade, ela prega que a gente tem que no casamento você tenha felicidade. Sendo que a felicidade você é uma coisa que independe do seu estado civil. Se você está solteiro ou casada. Isso você tem que estar feliz solteiro e você tem que estar feliz casada. Só que isso é um resultado das suas escolhas, isso é um resultado do seu dia a dia, é um resultado do seu relacionamento com Deus. A felicidade é assim, é um resultado do seu dia a dia. Então, é importante a gente saber discernir e ter paz no nosso coração. Ter paz. Deixar Deus falar. Tanto no período de espera, aí você tocou Deus ponto também que a gente tem que ter... Aí você tocou num ponto. Tá falhando. A gente tem que deixar as pessoas, a gente tem que ter tranquilidade para lidar com as pessoas num período de espera e tranquilidade com as pessoas no período quando a gente já encontrou alguém. Tem que ter sabedoria. Porque sempre tem o lado ruim e o lado bom. Sempre tem as pessoas que torcem e as que não torcem. Tá tudo certo. Cada um oferece o que tem dentro de si. Cada um oferece o que tem dentro de si. Na verdade, esse ponto aí que você tocou é interessante, porque isso é uma coisa também que o Senhor trabalha na gente enquanto ainda solteira, né? É o não se ofender por qualquer coisa ou realmente exercitar o perdão, né? A gente tem que exercitar o perdão quando a gente enxerga essas cobranças, essas falas maldosas, né? Então a gente vai exercitando o perdão, não deixar isso entrar no nosso coração, né? Aquela coisa, o passarinho pode ficar voando aqui,
mas ele não pode fazer ninho, né? Verdade. Então, é algo que Deus vai trabalhando na gente também já na solteirice, porque quando chegar na fase do casamento, né? Isso que eu falo lá no meu curso também isso. Quando chegar na fase do casamento, você vai ter que perdoar. Você não joga, não existe isso, né? De casou e agora não tem devolução mais, né? Então, depois de casado, você tem que estar pronto para isso. Então, a gente já vai passando por situações, né, no decorrer da nossa vida e aí até durante a solteirice também, que a gente precisa estar com esse coração aberto para perdoar essas ofensas, né? Essas maldades, essas invejas, né? Você já vai aí treinando, né? Sim, A ficar com o coração aberto para não se sentir ofendido. Porque se você começar a guardar isso, acaba que a pessoa, e como os anos vão passando, isso vai se repetindo, repetindo, a pessoa se torna uma solteira o quê? Amargurada. E o pior de tudo é que quando a solteira se torna uma solteira amargurada, aí é que ela expele mesmo pretendentes. Porque pretendente nenhum quer uma mulher amargurada. E uma mulher amargurada se percebe, né? Então, assim, ela afasta as pessoas, não só pretendentes, mas até outras amigas também, porque ela sempre está com a palavra ruim na boca. Por quê? Porque ela foi guardando tanta ofensa, ela foi, né? Ela está sempre com uma coisa negativa para falar, né? Sempre se colocando em posição de vítima. Ah, mas você não sabe o que falaram comigo. Ai, você viu o que a fulana falou comigo? Ai, que vergonha, ela me expôs. Ai, não sei o quê, não sei o quê. Então, a pessoa vai ficando uma pessoa amargurada e isso só atrapalha mais ainda a situação dela. Então, a gente tem que pegar essas coisas aí e entender que Deus também usa, né, o mal para o bem, né? E a sim, gente aprender a lidar com ofensas e aprender a perdoar e seguir em frente, né? sim, verdade, Dani. Só para eu fechar esse tópico, que você falou para mim como foi a minha espera, né? Perguntou. Eu falei, né, sobre a pressão da família e da sociedade, então que a gente tem que aprender a lidar, gente. Isso não vai mudar. Foi comigo, tá sendo com você que É tá isso indo lá, aí, não vai. não vai mudar, vai continuar. A gente tem que aprender a lidar da melhor forma e colocar nas mãos de Deus, porque Deus é o Isso. nosso justo juiz e ele vê todas as coisas. E uma das coisas que pegou para mim foi o medo, porque o tempo foi passando. Então, assim, quando eu tava com 20 anos, tô com 20 anos, tá tudo certo. Então, o tempo foi passando. A gente encontrar alguém envolve muitas coisas, né? E a idade também. Então, assim, eu fui ficando, foi surgindo um medo dentro de mim, conforme eu fui ficando mais velha. Porque eu falei de tópicos de quando eu era mais nova, mas conforme a minha idade ela foi avançando, eu fui, sabe, foi dando aquele medinho, meu Deus, como vai ser e tal. E aí eu lembro uma vez que eu fiz uma oração aqui na minha casa, que eu ajoelhei e falei assim, Senhor, se o Senhor não colocar alguém no meu caminho, não vai ter jeito. Porque eu não vou escolher por mim mesma. Eu não vou escolher, porque vai dar ruim, onde o ser humano põe o dedo, não tem como. Então, assim, eu não quero nada que não venha do Senhor e amém. Eu lembro que eu fiz essa oração meio assim, tipo assim, eu não via perspectiva de nada, assim, sabe? De pessoas dentro do que eu acredito de princípios e valores, e estava muito, assim, complicado. E aí eu lembro que eu fiz essa oração. E aí eu acredito, e assim, teve outros momentos, né, que eu até posso colocar aqui como que foi a pergunta que você fez, né, como que foi a minha espera. Uma das coisas que eu fiz na minha espera foi oração. Eu não fui aquela pessoa que orou o tempo inteiro, sabe, todos os dias, durante todos esses anos. Não, tive períodos que eu orava mais a Não, respeito disso. Teve períodos que eu orei com mais afinco a respeito disso. Mas eu lembro que teve orações que eu fiz específica. Então, assim, acho que umas 3, 4 vezes eu orei de forma específica, colocando tudo que eu gostaria num rapaz. Tudo que eu gostaria. E falando de mim, Senhor, olha, eu sou assim, eu quero que uma pessoa também, não sei se essa pessoa vai me aceitar sendo assim. Então, se tiver que mudar, se o Senhor tiver que transformar. Então, eu fui colocando tanto da pessoa quanto de mim também. E aí eu fui colocando como eu queria, como eu gostaria de um homem responsável, um homem temente a Deus em primeiro lugar.
que fosse servo de Cristo e envolvido com a igreja. Porque tem muita gente que é servo de Cristo e fica só sentado na igreja. Eu sou uma pessoa ativa, eu gostaria de uma pessoa junto comigo que tivesse ali envolvido na igreja. Envolvido com o corpo de Cristo, no ministério, sabe? Com responsabilidade ali na igreja. Então, eu fui colocando vários tópicos, porque se eu for falar aqui todos os tópicos, não dá. Então, assim, eu acho que é importante. Cada um, cada um com seus tópicos, com as suas, né? É muito pessoal isso. Escolhas aí. É muito É pessoal. muito pessoal. Então, assim, no meu período, vou colocar um exemplo. Se você tem desejo de se formar em alguma coisa na faculdade, se você não for para a faculdade estudar todos os dias até terminar o curso, você não vai se formar, porque você precisa passar por aquele processo. Se são, sei lá, se a pessoa está fazendo psicologia, são 5 anos ali mais a especialização, então ela tem que ir todos os dias, senão ela não vai se formar. Ela precisa passar por aquele processo, estudar, fazer trabalhos, enfim, a gente sabe como que funciona, né, a faculdade. E então, para a pessoa receber o diploma ali, poder exercer aquilo que ela escolheu o curso dela, ela precisa passar por esse processo, é a mesma coisa. Se a gente não se posicionar, bom, eu quero um homem de Deus, aí você vai se posicionar. É isso que eu quero, então eu vou me deleitar no Senhor, vou esperar em Deus, eu vou confiar nele, eu vou obedecer a palavra dele. Eu tô com vontade de ir para balada, não, mas a palavra de Deus fala que lá eu não vou encontrar algo que seja para mim, né? Ah, Dani, eu quero até colocar algo, esclarecer algo sobre a minha outra live, que para mim é um ponto, que não foi uma live, né, que eu gravei lá no YouTube com a Rafa, inclusive a Rafa tá nos assistindo. Eu quero até colocar, porque eu lembrei agora que eu falei da balada, eu quero esclarecer, porque lá eu coloquei um ponto falando assim, que se eu tô esperando em Deus, eu vou pro samba, que eu coloquei exatamente isso, né? Mas eu posso colocar aqui, eu vou esperando em Deus, é lá que eu vou encontrar pessoas assim, que eu quero, dentro dos meus princípios e valores? Não, porque eu estou esperando o homem de Deus. Então, assim, eu acredito que ficou um pouco... Tá sendo coerente, né? Não entendi. Não tá sendo coerente, né? Você quer um homem de Isso. Deus, mas quer buscar na balada. Então, verdade. Então, assim, ficou um pouco... as pessoas, acho que entenderam um pouco de forma equivocada, porque é como se eu estivesse fazendo um julgamento para quem está nesses ambientes. Mas o que eu quero dizer? Há lugares que o cristão não frequenta. Ponto. Aceita. Sim. E também, Aceita, né? e também, Dani, há lugares que não tem problema um cristão ir. Então, assim, por exemplo, tem lugares que eu vou em restaurantes que tá tocando uma música ao vivo, secular, sabe? Mas são lugares que eu estou indo com o meu namorado que é cristão. Então, assim, se eu for... Vamos supor que você que é cristão e acha que tudo bem ir para uma balada, uma baladinha, né? Porque às vezes tem algumas baladas que são mais tranquilas. Ok, mas a questão é o julgo desigual. Se você está indo com uma pessoa que não é cristã, você vai sair de lá com o cara, ou o cara, de repente, se envolve em uma briga, ou o cara, de repente, né? A gente sabe como que funciona, drogas, bebida. E aí, é sobre isso que eu estou dizendo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo nos convém. E a gente tem que saber do julgo desigual. Uma coisa é eu ir no restaurante que tá tocando uma música ao vivo e tá super tranquilo, eu não vou sair com meu noivo bêbado de lá. Por quê? Porque ele é cristão e ele se porta de forma que agrada a Deus dentro desse ambiente. Outra coisa é eu achar que eu estou com uma pessoa em julgo desigual e ir para uma balada e tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque você é cristão, mas o rapaz não é, ele não tem o mesmo entendimento que você. Talvez você saia desse ambiente igual você sempre foi, crendo em Deus, tal, né? Falando, poxa vida, que eu tô fazendo aqui. Mas o rapaz, a pessoa que não é cristã, sai de lá vazio e querendo entender, se aprofundar mais naquilo, porque para ele a vida dele é isso. Então é sobre isso, gente. Quando eu falei de não frequentar certos lugares, não significa que um cristão não pode frequentar. Vai depender muito da sua maturidade. E você vai discernir. Será que eu como cristão, posso entrar neste lugar? Esse lugar faz parte da vida que eu levo em Deus? E se sim,
tudo bem, depende de com quem você tá ali, como vai ser o seu testemunho, tá tudo certo. Então, só fechando aspas a respeito disso, tá bom? E é isso. Então, quando eu Inclusive, tive. falar aqui que, eu quero falar aqui que eu esqueci, que no perfil da Pri, né, Casando Depois dos 40, tem lá o link do YouTube que tá essa entrevista, né, que você fez com a Rafa. Foi um E eu bate-papo. gostaria que vocês assistissem, gente. Vocês assistissem, porque ela estava com 39 anos, quer dizer, ela ainda não estava namorando, ela estava solteira. E elas têm uma conversa lá, um papo muito bacana. Depois vocês vão lá no perfil dela e clica lá no link da bio que tem esse vídeo lá. E ele está muito interessante. Inclusive, eu assisti o vídeo e vi que a gente tinha, né, umas ideias bem alinhadas. E por isso que eu, né, convidei, né, a Pri para estar participando aqui, que eu vi que ela tem um entendimento muito alinhado aqui com o que a gente fala aqui também nesse perfil, tá? Então, eu esqueci de falar no início, mas vocês vejam, assistam esse vídeo lá da Pri com a Rafa, tá bom? Que vai ser edificante para vocês também. Tá lá na minha bio, gente. Realmente foi uma conversa muito edificante, muito gostosa, uma troca muito boa. Então, quem quiser, né, saber mais um pouquinho sobre esse período de espera, entra lá e vai ser bênção para sua vida. Então, gente, é basicamente isso, a questão de como foi esse meu período de espera. Houve o momento do posicionamento, e aí eu comecei a orar, eu comecei a buscar em Deus, eu comecei a entender. Mesmo sendo uma pessoa tranquila, eu nunca fui uma pessoa namoradeira, nunca fui uma pessoa desesperada, tal. Eu tive momentos, sim, de muitas incertezas, de medo, mas porque eu queria estar com alguém, construir família e toda essa questão. E eu estou muito feliz vendo essa nova fase, esse novo momento. Está sendo uma delícia, está sendo bênção demais. Agora a gente quer saber dessa nova fase, né? Como que foi o namoro, né? O que você quiser contar pra gente, né? A gente, com entendimento, né, do namoro santo, tudo no Senhor, como é que foi? Se você, de repente, sei lá, teve aquele momento assim que você ficou assim, nossa, né? Eu pedi isso, né? Igual você falou que você se posicionou, começou a orar especificamente. E aí, como que foi assim? Se você até vi um post seu recente falando, né, que você sabia que era ele quando você viu ele. Então eu quero que você agora fala da fase do namoro, né, até chegar aí no noivado. Como é que foi assim? Como é que foi? Vamos lá. Vou Conta tentar. pra gente. Então, a primeira parte, sim, eu estava segura na minha identidade em Cristo. Então, isso foi muito importante. Não houve Importante. carências, porque quando a gente está carente, a pessoa tá ali falando que você é linda, tá ali. Você acaba se envolvendo de forma muito emocional. Graças a Deus, pela misericórdia do Pai, Sim. eu consegui separar o lado emocional. Eu não dei ênfase para as minhas emoções. Eu estava ali de forma muito, Então, conhecendo ele de forma muito criteriosa. Eu estava ali observando. olha só, né? Isso é um ponto muito importante, né? Eu acredito que enquanto a gente não chega nesse nível aí, a gente pode acabar se envolvendo num relacionamento errado pelo motivo errado, né? Da carência, né? Isso é muito importante o que você falou aí. Para começar a namorar, você tem que estar bem resolvida no seu emocional e bem resolvido com relação à sua identidade em Cristo, né? Então anota essa aí, meninas. Porque pode Muito acontecer, importante. só abrir uma aspa rapidinho, pode acontecer de você estar conhecendo alguém e não ser a pessoa. E se você não tiver o seu Sim. emocional equilibrado, dependendo de como aquela pessoa aborda, chega perto de você, fala as coisas, pode ser que isso venha te trazer uma sequela, um trauma, alguma coisa, porque a pessoa estava só interessada em alguma coisa, você recuou e não quis, mas você não estava com o seu emocional, com a sua identidade firmada em Cristo. Então, assim, se não era aquela pessoa, tudo que ela fez ou que ela falou não vai me afetar. Eu posso ficar triste, porque somos humanos, mas não vai me Sim. afetar porque eu sei minha identidade em Cristo. Tá tudo certo, graças a Deus não foi para mim e tá tudo certo. Não foi o meu caso. Então, eu estava segura da minha identidade em Cristo e eu não me envolvi emocionalmente naquele momento. Então,
fui, a gente teve o primeiro encontro, fiz perguntas muito cruciais, tudo de forma leve, gente, nada assim incisiva. Ah, por que isso e aquilo? Não, tudo de forma leve, uma conversa tranquila, uma conversa madura, porque ele também é um homem maduro. Então a gente conversou muito de forma tranquila. E ali eu fui observando, fui fazendo perguntas, fui tentando entender, perguntando da família, e ali fui tendo esse momento. Então, assim, precisei desse momento para poder fazer algumas perguntas. E ele também me fez perguntas. E a gente foi se conhecendo ali no primeiro encontro. Então, ali no primeiro Sem encontro... contato físico, né? Você está dizendo. Sem contato Você procurou físico. conhecer ele sem contato físico. Primeiro você quis saber algumas coisas sobre ele e ele algumas coisas sobre você. Sim, foi um encontro totalmente respeitoso, tanto da minha parte quanto da parte dele. Não houve defraudação, não houve toque físico, não houve segundas intenções, sabe? Da pessoa estar ali e ficar meio que fazendo um joguinho, não houve. Foi algo, graças a Deus, assim, muito gostoso mesmo. E ali, esse momento, ele fez perguntas, eu fiz perguntas, a gente conversou, depois a gente começou a falar de coisas que ele gosta, de coisas que eu gosto, de como... E a gente foi se conhecendo assim, foi muito tranquilo. Então, esse foi o primeiro encontro. E aí, no segundo encontro, a gente já estava mais alinhado, já estava mais se conhecendo. Só que demorou um pouquinho para a gente ter o segundo encontro. No primeiro encontro, a gente não teve nenhum contato físico, foi apenas uma pessoa que eu conheci, um homem interessante, um homem gentil, educado, um homem posicionado, um homem, isso é importante eu falar, com sua masculinidade equilibrada. Não era um menino que queria, sabe, menino que eu digo, não necessariamente menino, tá? Tem homens que são maduros na idade, mas são meninos na sua maturidade. Então, ele realmente um homem com a sua masculinidade equilibrada. Então, ele agiu como um homem em todo momento. E isso realmente me chamou muita atenção. Então, ali eu já consegui observar, não me envolvi emocionalmente, consegui observar muita coisa nele ali. E aí, depois a gente teve o segundo encontro, que foi maravilhoso, já foi diferente, porque a gente já vinha conversando, né, pelo WhatsApp, a gente trocou o WhatsApp e a gente veio conversando pelo WhatsApp. E quem quiser saber mais, assim, porque eu não vou conseguir detalhar aqui na live, porque senão fica muito grande. Tem um post, gente, se eu não me engano, é o segundo post, que vai falar sobre esse segundo encontro. Depois você dá uma lida lá, que é muito legal, assim, uma bênção. E aí, no segundo encontro, já foi gerando um sentimento. Mas mesmo assim, eu estava com as anteninhas do discernimento ligadas. Guardando o coração ainda. Guardando o coração. Porque é importante. Guardando A o gente coração. precisa saber onde a gente está pisando. A gente não pode ir assim, sabe? Ai, meu Deus, ai, que lindo, ai, que isso e aquilo. Não, calma. Respira. Muita sede ao pote, né? Muita hora nessa Com muita sede ao pote. Vamos devagar para a gente, né, saber onde está pisando e também ter sabedoria. Então, assim, aos poucos eu fui tendo discernimento, né, nos momentos que a gente foi se conhecendo, em outros momentos fui tendo discernimento, a gente foi conversando. Só que, assim, uma coisa muito gostosa que aconteceu comigo, que eu agradeço a Deus por isso, porque, assim, a gente sabe que quando a pessoa tem 20 anos, ela tem aquele momento de frio na barriga, ela tem aquela questão, ai, que lindo, sabe? Você só vê coraçõezinhos, aquela coisa linda, que é gostoso viver. E eu pensei que eu não viveria isso por conta da minha idade. Eu pensei assim, não tenho mais idade para ficar, gente, vendo coraçõezinhos, sabe? Ficar com frio na barriga. E Deus, ele me presenteou, porque foi uma fase onde eu fui me apaixonando, mas foi um processo. Eu fui me apaixonando pela pessoa que ele é. Mas é importante um ponto aqui, eu colocar, que eu me apaixonei pela pessoa certa. Então, foi gostoso por isso. Porque eu não me machuquei, muito pelo contrário, foi uma recíproca. E uma coisa legal, que quando eu comecei a ter esse sentimento, sabe? Aquela coisa gostosa de ficar pensando, de querer falar tal. E eu orei e falei assim, Senhor, se isso for do Senhor, se esse sentimento que está dentro de mim gera no coração dele também, que nós possamos estar na mesma intensidade. Que o que está em mim
ele também possa estar sentindo, para que realmente eu possa entender que é do Senhor. Então, assim, conforme eu fui estando com as anteninhas ligadas, eu também estava orando. E ele estava sentindo as mesmas coisas que eu. Ele também estava curtindo aquele momento, ele também estava se apaixonando por mim. E foi muito legal. Então, a gente estava em oração e vivendo esse momento. Então, acho que o discernimento foi muito importante. O entendimento de princípios e valores, quem era aquele rapaz que eu estava conhecendo, quais são os princípios, né, dele, que ele carrega para a vida dele. E aí eu fui vendo que batia muito, uma pessoa família, um homem gentil, trabalhador, servo de Cristo, envolvido com o corpo de Cristo. Então, tudo isso foi encaixando com os meus princípios e valores. E eu fui vendo que realmente, e aí conforme eu fui conhecendo, aquilo foi testificando de quem ele era. E acredito que da mesma forma ele comigo. Então, eu acredito que É assim. interessante que você... Pode falar, Dani. Eu achei interessante que você falou assim, que eu me apaixonei pela pessoa, né? A gente precisa conhecer a pessoa, né? É pela pessoa, não é pelo corpo da pessoa, não é pela que a pessoa tem, não é pelo que, entende? Então, quando você conhece a essência da pessoa, né? Como você falou, os princípios, né? Que tipo de cristão ele é, né? Que tipo de homem, como cristão, né? Como ali na igreja e tudo mais. Então, você foi se apaixonando pela essência dele, porque a pessoa de fato né? E não pela casca, e não pelo, né? O que Sim, ele sim. tem, o que ele é, o que ele, né? Mas sim pela essência dele, né? Quem é esse rapaz? Não, ele é um cristão, ele é assim, assim, ele crê nisso, ele tem esse princípio, ele, né? Igual você falou, é um homem trabalhador, não sei o quê, não sei o quê. Então, quer dizer, muitas meninas têm se enrolado aí com pessoas que, na verdade, elas não conhecem, né? A essência, o caráter, não conhecem. Elas já se envolvem, não guardam o coração, se envolvem emocionalmente, né? Muitas vezes começa com a parte física e não percebem, ficam cegas para a essência da pessoa. Quem é aquele rapaz, né? Qual é a essência dele, o que que ele crê, né? Como ele vive a vida dele cristã, né? Como ele pratica a vida cristã dele. E aí acabam, né, se envolvendo com pessoas erradas, né? E acumulando decepções na vida, porque não perceberam a pessoa que era, não se apaixonaram pela pessoa, né? Se apaixonaram talvez ali pelo físico ou pelo que, né? Na verdade, não era verdade, né? Uma Não era coisa, a essência, o caráter da pessoa. verdade, isso é muito importante. E uma coisa, assim, que eu acho legal de colocar, de enfatizar aqui, é que quando a gente começa pelo discernimento, a gente vai amadurecendo a respeito de quem é aquela pessoa, da essência da pessoa, porque você está com discernimento, você não está ali envolvido pela emoção. Então é importante a gente sempre estar sabendo o que a gente quer. Primeiro passo, você tem que saber o que você quer, quais são os princípios e valores, né, o que você busca, para quando você ter a possibilidade eles já ouviram várias histórias de vários tipos de pessoas. Eles não vão se envolver com a história da pessoa. Ai, porque eu tô precisando, eu tô desempregado. Ai, porque meu filho, eu tenho 3 filhos. Ai, me dá essa oportunidade. Não. Eles não vão se envolver Nem é emocionalmente. Eles não vão se envolver emocionalmente com a história da pessoa. Eles vão olhar o currículo. Essa pessoa é capacitada? Essa pessoa preenche os pré-requisitos que a gente precisa para a vaga? Ponto. Não que a gente vai por um processo seletivo, porque processo seletivo são várias pessoas, mas quando você encontra alguém, você tem que ter esses requisitos. Você tem que ter. E ali você vai falar, bom, isso daqui tá batendo, tá legal, tal. A partir do momento que, não, isso daqui me desrespeitou, a pessoa, sei lá, um pouco desleixada, a pessoa tem que ficar insistindo para ir para a igreja. Pensou, gente, se envolver com alguém, você sendo cristã, sabe? Tendo que estar ali convencendo o seu namorado, ou pior, o seu marido, para estar indo para a igreja? Que luta! Misericórdia!
Misericórdia. E assim, eu lembrei de uma coisa, Dani, que eu falava para Deus assim, conforme a minha idade foi avançando, né? Fui ficando com 38, 39, 37, 38, foi indo para casa dos 40, foi batendo uns medinhos. E aí eu falava assim para Deus, o que eu pensava? Uma coisa é você conhecer um rapaz de 20 anos, e aquele rapaz é novinho, né? Não tem um histórico de vida. Embora hoje em dia, né, a gente sabe que tem muita gente que às vezes acaba entrando por caminhos errados muito cedo. Mas, querendo ou não, é 18, 20 anos, não tem um histórico de vida ali. E eu falava assim, Senhor, se eu colocar o meu dedinho aqui, ó, e ir lá, querer pôr o meu dedinho, eu posso estar me envolvendo com pessoa que eu nem sei o que essa pessoa fez na vida, porque é uma pessoa provavelmente da minha idade para mais velho, que é o que eu idealizava sempre. Nunca, sempre falava um pré-requisito que eu colocava para Deus, mas eu não ficava fechada nisso. Ai, não tenho que ser. Não, Senhor, eu tenho esse desejo de conhecer alguém da minha idade ou mais velho que eu, mas está nas suas mãos. O Senhor faz da forma que o Senhor quiser. Mas eu ficava pensando sempre em uma pessoa mais velha, uma pessoa da minha idade para mais velho. Então eu ficava pensando, pensou uma pessoa de 40 anos, pode ser uma pessoa, um pedófilo, pode ser um ladrão, porque eu estou escolhendo com meu dedinho, porque eu quero alguém. Então eu vou lá e escolho. Eu posso estar me deitando com alguém, sabe, compartilhando a cama com uma pessoa que já viveu de tudo nessa vida. Então eu falava, Senhor, eu preciso que o Senhor entre nesse caminho, porque eu posso estar me envolvendo com alguém que não é de ti. Não somente porque é o extremo que eu estou colocando, né? Mas também às vezes tem até coisa que não são tão extremas, que acaba complicando ali o caminho. Eu acho que eu estou misturando um pouco os assuntos, né? Você perguntou do bom encontro, eu já estou emendando em outra coisa. Mas é isso, gente. O discernimento é preciso, nesse momento que a gente vai conhecer alguém, estar com as anteninhas do discernimento ligadas, para que realmente a gente venha discernir se essa pessoa é de Cristo ou não. Estar em oração, compartilhar esse momento com uma pessoa madura em Cristo, para essas pessoas estarem em oração. Eu compartilhei com pastoras da minha igreja, né, com mulheres de Deus, com amigas, com a minha mãe, né, principalmente a minha mãe que sempre orou por mim. Então, eu acredito que tudo isso facilitou esse caminho. E assim, sem joguinho, sem charme. Gente, não queira colocar joguinho, charminho, isso e aquilo, não. Transparência. Transparência. Olha, a maturidade... Quando é de Deus, não precisa disso. Não precisa. Se de repente aquela pessoa, de repente a pessoa que você encontrou é um homem de Deus, é um rapaz bacana, mas não bate com você. Você sendo transparente, você vai colocar isso para a pessoa de uma forma muito tranquila. Olha, você é uma bênção, você te conhecer, mas não é bem o que eu quero. Então a gente pode ser amigo, tá tudo certo, cada um segue o seu caminho. É importante a gente ter a maturidade, a sabedoria, quando o discernimento está ligado ali, para a gente saber sair fora de uma furada e também abrir o caminho para essa pessoa que está buscando alguém, também, se for uma pessoa idônea, um homem de Deus mesmo, seguir o caminho dele e procurar outra pessoa, porque encontrar a pessoa, né? E comigo foi assim, tem sido... E assim, conforme a gente foi se aprofundando no relacionamento, que eu conheci a família dele, ele conheceu a minha família, ele veio conversar com os meus pais. Eu até quero falar aqui uma coisa muito legal, gente, muito legal. Eu não lembro se eu coloquei isso lá no Instagram, agora eu não lembro. Mas quando ele veio conversar com os meus pais, ele chegou aqui na minha casa, né? A gente preparou um café da manhã, era um feriado. E aí, quando ele entrou, minha mãe estava aqui na minha casa e ela estava na cozinha. E quando eu moro em apartamento, quando entra, já entra na sala de jantar, assim, né? Na sala e sala de jantar. E aí, ele ficou na porta, né? E eu também, assim, um pouco tímida, porque, né, era o terceiro encontro. Terceiro ou quarto encontro. E aí eu falei assim, mãe. Aí ela veio. Aí quando ela veio, ela falou assim, oi, tudo bem? Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Você sabia que eu já orava por você? Então, assim, foi uma coisa tão, assim, impactante, porque ela teve paz no coração dela a respeito disso, né, que ela estava orando. Eu tive paz no meu coração. Foi tudo conduzido pelo Espírito Santo. Foi uma coisa muito tranquila, não houve dúvida. Gente, olha, a dúvida é uma resposta. A dúvida é uma resposta. Nossa. Então, anota essa frase, gente. Hein, Pri?
Você falou lá no início que os relacionamentos que você teve, né, que não chegou a ser namoro e tudo, foi coisa muito rápida. E aqui eu queria tocar num ponto que eu falo isso, mas assim, vendo você já chegando nessa fase, que já está noiva, eu vejo que é algo que é o que acontece mesmo. Para saber que a pessoa não serve para você, não demora. Não, A gente consegue perceber com mais rapidez. Agora, quando é a pessoa certa, as coisas fluem. É ou não é? Né? Quando é a pessoa certa, parece que as coisas vão acontecendo. E mesmo você guardando o coração, mas assim, vai fluindo, né? Vocês vão ali se conhecendo, e em oração e tudo mais. E aquela paz, né? Como você falou, até na sua família e tudo mais. Então, Deus foi gerando em você o sentimento, foi gerando nele, e as coisas foram fluindo, né? Foi uma coisa que, assim, natural, que na verdade, para mim, é algo sobrenatural, porque parece que o normal é a gente não bater, não, porque senão, né, teriam várias pessoas certas, né? Teriam várias, né? A gente poderia se envolver com qualquer pessoa, mas não é. Você vai conhecendo pessoas e vai ver, não, esse aqui não serve, esse aqui não serve, esse aqui não serve. Como é que a gente, né, acaba percebendo que não é a pessoa certa? E quando é a pessoa certa, as coisas acontecem, fluem, né? Você vê Deus ali, né? É o que você falou, do discernimento, tem que ter o discernimento, você está ali em oração, você está buscando a Deus, você está lendo a palavra, você está certa, né, de que você é uma filha de Deus, a sua identidade em Cristo, você, né, está uma pessoa bem resolvida, não está com carência, né, para poder acabar escolhendo errado. Então, assim, olha só como é que são as coisas, né? Então, a pessoa errada é mais rápido de você perceber, se você tiver, de fato, né, com o discernimento aí, né? E quando é a pessoa certa, as coisas fluem, né? As coisas sim, fluem. Deus sim. vai fazendo É e vai acontecendo. É importante a gente ter um entendimento também que sim, tem muitas coisas gostosas, o relacionamento é algo maravilhoso, mas tem as suas dificuldades, né? Mas quando você entende que aquela pessoa veio de Deus para sua vida, os dois vão enfrentar todas as dificuldades juntos, né? Graças a Deus a gente nunca teve dificuldades assim relacionadas a nós dois. A gente tem dificuldades externas, né? Que no caso eu tenho algumas dificuldades externas e Deus tem me dado estratégia, tem me ensinado, tem me dado sabedoria e a gente tem atravessado esses momentos juntos em oração, porque tudo vem tudo vem de Deus. Por nós mesmos a gente não consegue. É a graça de Deus, é a misericórdia, é o favor. Então, assim, é importante a gente saber que, conheci a pessoa certa, agora minha vida virou, nosso mar de rosas. Não, gente. A vida continua com seus desafios, né? E são desafios grandes, desafios que você vai aprender a lidar. E aí, conforme você vai colocando na mão de Deus, o próprio Deus vai abrindo esses caminhos para você e as coisas vão acontecendo. Então, é muito legal isso, sabe? Da gente realmente depender de Deus, deixar Deus conduzir o caminho, colocar nas mãos de Deus os nossos medos, os temores, né? Como que eu vou lidar com isso? Como que vai ser isso? Será que eu vou saber enfrentar tal situação e tal? E aí o Senhor vai mostrando pra gente e vai abrindo os caminhos, as coisas vão acontecendo. Então, assim, o nosso relacionamento tem sido uma coisa, assim, maravilhosa. Eu falo assim, sem medo de... Valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. Deus me presenteou, Dani. Glória a Deus. Segundo o coração dele. Um homem de Deus. Ele tem duas filhas, né? Porque ele já é divorciado, tal. Então ele tem duas filhas. Um super pai, um pai assim maravilhoso. E eu sempre falava para Deus que eu gostaria de conhecer um homem que fosse família, sabe? Que entendesse o papel dele ali na família. Então, assim, um super pai, um filho excelente, músico, um homem de Deus. Então, isso para mim tudo foi importante nesse processo. Conforme eu fui conhecendo ele, claro, ele tem as falhas dele, com certeza, porque é um ser humano, todos nós temos, quem não tem, nós, né? Então, assim, isso também é algo que a gente precisa entender, né? Isso também é algo importante a gente entender, né? Porque não existe ninguém perfeito, nem a gente, né? Precisa reconhecer os nossos falhas também. Verdade. E assim, é um homem de valor.
Então, para mim, valeu a pena esperar. Eu tô vivendo, assim, uma fase maravilhosa. Eu lembro do começo do namoro, bem no comecinho do namoro, eu só falava disso com a minha mãe. Porque era uma coisa assim, meu Deus, Senhor, que coisa linda, aquela coisa maravilhosa, aquelas borboletas no estômago, eu queria compartilhar todos os momentos com ela. Minha mãe, assim, foi uma grande companheira, tanto no período de espera, quando chegou o momento. Também ela estava lá, se alegrando comigo, sabe? E também vivendo esse momento de alegria, né? Porque Deus também trouxe o genro que ela orou. Então, foi assim, tá sendo um momento incrível. E eu quero compartilhar algo também de passos de fé, que eu coloquei lá no Instagram, mas como tem, nem todo mundo leu, eu dei passos de fé também, pela misericórdia e graça de Deus, porque às vezes a gente não entende o processo de Deus e a gente fala assim, vou fazer isso? Não, vou fazer isso não. E aí a gente fica meio assim e acaba que perdendo momentos. Então teve um momento que Deus falou para mim fazer algo nesse período de espera, tá? E aí eu relutei, fiquei meio assim pensando como que vai ser, será que eu faço isso? Não, acho que é coisa da minha cabeça. E deixei isso para lá. Passou um tempo, acho que uns 2 anos depois disso, e aí veio de novo esse desejo, esse pensamento no meu coração. E aí eu falei assim, eu vou fazer. Aí eu peguei o celular lá, entrei no aplicativo, comecei a produzir o que Deus tinha colocado no meu coração para fazer. Tal, fui colocando, já tinha no meu coração a pessoa que eu ia compartilhar aquilo. E aí fui colocando tal, quando ficou bonitinho ali do jeito que eu queria, eu fui lá no WhatsApp dessa amiga querida e enviei o convite para ela. Gente, eu enviei um convite de casamento para uma amiga querida, mas eu não tinha namorado, não tinha pretendente, eu não tinha nada que pudesse evidenciar um casamento, não tinha nada, não tinha vestido de noiva, não tinha nada. Não existia nada naquele momento para dizer, não, ela está fazendo isso, mas também ela já fez isso, já tem esse processo. Não, nada. Eu dei um passo de fé. Foi profético mesmo. Passo de fé profético. E falei, fiz a seguinte pergunta, né, no convite para minha amiga: você aceita ser a minha madrinha de casamento e guardiã de oração até esse dia chegar? E aí ela se alegrou, aceitou o convite e as coisas depois de algum tempo aconteceram e agora eu tô aí, né, bem pertinho do casamento. A gente está esperando aí, né, decidindo algumas coisas, entrando em consenso. E creio que logo, logo a gente vai poder compartilhar isso e eu estou muito feliz. Dani, eu estou muito feliz. Então, eu quero dizer para você, moça, para você, mulher, que está esperando em Deus, sabe, que está passando por dificuldade por estar esperando, que está com dúvida, que está com seu coração apertado, que está achando que o tempo está passando, sabe, que quer compartilhar os momentos difíceis, quer compartilhar os momentos de alegria, às vezes assistir um filme junto, uma coisinha, sabe, assim, tão boba que parece ser boba, mas não é. Eu sei, esse momento não é fácil. É um momento realmente complicado. É um momento realmente que a gente quer alguém. Mas espera em Deus. Não desista de esperar, porque vale a pena. Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho que vai estar ali com interesse de coração ao seu lado. Ele não vai estar só tapando um buraco por conta da carência. Ele vai estar ali verdadeiramente um homem de Deus responsável, sacerdote do lar, uma pessoa que vai estar com você compromissada com Cristo. E ele estando compromissado com Cristo, ele vai cuidar bem da pessoa que Deus colocou no caminho dele. Então espera em Deus. E começa a fazer, assim, não existe um padrão, gente, de como você faz, de como não faz, em questão da espera. Mas começa a se posicionar, começa a se perguntar quais são os meus, o que eu acredito de princípios, o que eu carrego para mim. Eu quero alguém que esteja fora disso? Então, se você é uma pessoa que quer ter família, eu quero ter filhos, será que essa pessoa que está com você quer ter filhos? Então, são perguntas que precisam ser feitas. E aí, vai começar a encaixar. Não, olha, ele tem desejo de ter filho. Já encaixa. Agora, se você está lá, porque você está a pessoa fala que não quer ter filho, mas mesmo assim você se envolve com ele, você está abrindo mão dos seus princípios, do que você acredita, e princípios e valores também eu falo, tá? Eu tô dando um exemplo aqui mais vago. E aí você acaba abrindo mão, não abra mão. Fica firme na sua espera, sabe? Ora, busca em Deus, debulha o seu coração diante de Deus, chora diante de Deus, sabe? E Deus, ele vai colocar uma pessoa
de valor no seu caminho. Não tenha medo, tenha critério e tenha sabedoria diante de Deus e dependência dele. Fala, Dani. Amém. Sempre, você falando aí de se posicionar, né? A gente precisa se posicionar também assim, né? A gente quer uma pessoa X, né? Assim, 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 assado. Mas a gente também precisa ter uma pessoa compatível com o que a gente está pedindo, né? Porque Sim, assim, você quer um homem de Deus, mas você está sendo uma mulher de Deus, né? Você quer um homem bíblico, você está sendo uma mulher bíblica. Então, isso eu falo muito aqui também no perfil, né? A princesa vai atrair um príncipe. Mas se você não tiver numa posição, né, de filha de Deus e agindo como uma filha de Deus, né? Como que você quer atrair alguém, né? Como que Deus vai te dar de presente? Porque nós mulheres somos o presente, né? A mulher, ela é encontrada, né? A Bíblia fala que quem encontrou uma esposa, né, encontrou algo bom, né, encontrou uma coisa boa. Então, assim, nós somos o presente, né? É do Senhor que vem a mulher sábia. Então, tem vários textos na Bíblia que falam que demonstram que o presente somos nós. Então, nós precisamos, de fato, ser um presente, né? Então, como está também a nossa vida? Como nós estamos com Deus? Como, né? Então, essa questão de se posicionar também. Você precisa saber o que você quer, você precisa saber como você quer o rapaz, mas você também precisa ser essa pessoa compatível com esse homem maravilhoso que você quer, né? Porque senão eu quero um homem fiel. Você é fiel, né? Ah, eu quero uma pessoa que é envolvida na igreja. Você é envolvida na igreja? Então, assim, a gente precisa olhar também para nós mesmas, né? E nos prepararmos nesse sentido, nos posicionarmos também nesse sentido, sobre o que você acha que um homem, do jeito que você quer numa mulher, né? Então, você precisa também entender isso, porque igual se você quer, né, igual você deu o exemplo aí de ter filhos, se você é uma mulher que quer ter filhos, né, ele precisa querer ter filhos, você também, né? Então, assim, não, eu quero um homem família, mas às vezes o cara até quer ter filho e você tá, não, mas... Então, assim, é preciso definir, né, isso e buscar o Senhor de acordo com aquilo que você, né, deseja, mas também o que você deseja tem que estar compatível com quem você está sendo, né? Porque Deus não vai unir pessoas que não estão num grau, né, compatível para que aquela família ali dê certo, é né? assim. Tem que estar Da mesma num forma nível de maturidade. da mesma forma que Deus ele vai te dar um homem abençoado, ele também está olhando para esse homem. Então, esse homem, ele também quer dar uma mulher abençoada para ele. Então, se Exatamente, a gente é o você é um homem presente, né? se você quer um homem de Deus, você precisa ser uma mulher de Deus posicionada verdadeiramente, porque do mesmo modo que Deus ele está olhando para o seu coração e quer te abençoar, ele também está olhando para o coração do homem, do rapaz, e vai abençoar esse rapaz também. Então a gente tem que se posicionar, ser uma pessoa de Deus verdadeiramente, nos autoconhecer para a gente melhorar cada vez mais, porque ele também vai presentear esse homem, ele vai presentear as nossas vidas como mulheres, sim, mas ele também está olhando para o coração desse homem. Então, não tem essa, eu quero, mas venha o teu reino, mas eu não quero fazer à vontade. Não, tem que estar alinhado ali, tenho que ser e fazer para poder ter o que eu quero também. Né? Não adianta só querer ter e não fazer a minha parte. Né? Então, eu acredito que é isso, a gente tem que posicionar. Tem que posicionar. É isso aí. Beleza, né? Eu acho que nem sei quanto tempo passou aí, que eu tô sem relógio aqui. Passou um tempinho. Mas eu acho que... Eu gostaria de ler alguns versículos que eu coloquei aqui, que eu achei muito interessante. Só para finalizar, eu não vou falar muito, tá? Primeiro, eu gostaria de falar que a gente tem pessoas que falam assim, ai, poxa, quer espiritualizar tudo. Gente, não é querendo espiritualizar tudo. Porém, se a gente parar para pensar, tudo é espiritual, né? A gente precisa entender que a gente precisa ter como critério levar a sério o evangelho de Cristo. Porque é muito mais fácil eu dar uma desculpa e falar, ai, quer espiritualizar tudo, do que levar a sério o evangelho de Cristo e colocar em prática.
Então, às vezes, a pessoa que fala assim, quer espiritualizar tudo. Oh, ei, glória a Deus, aleluia. Não, não é querer espiritualizar tudo. É querer entender que, sim, a gente precisa levar a sério o evangelho. Precisa levar a sério o evangelho. Porque tudo isso que nós falamos aqui não são palavras nossas, é a palavra de Deus que fala. E eu vou ler aqui para que a gente possa colocar isso no nosso coração e caminhar de acordo com a palavra de Deus. Em Amós 3:3, diz assim: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Então, esse é o critério. Eu vou andar com essa pessoa sendo que ele não está de acordo com a minha fé? Eu vou andar com essa pessoa sendo que ele não está entendendo os princípios de esperar em Deus? Já fica aí o questionamento, né? O ponto de interrogação. Em 2 Coríntios 6, do versículo 14 ao 15, diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Então, assim, já a gente pode fazer essas perguntas para a gente mesmo, né? Poxa, o que é em comum com a justiça e a maldade? Né? Eu sou uma pessoa que estou buscando a justiça de Cristo, mas eu estou me envolvendo com uma pessoa que, tudo bem, fazer coisas que desagradam a Deus? Então, são coisas que não somos nós que estamos falando, é a palavra de Deus que diz. Em 1 Coríntios 15, 33, diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, não, eu não vou casar com esse rapaz. Eu só vou ali ficar um pouquinho, depois a gente vê, daí ela mais pra frente. Não, sabe por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Logo, se você não está influenciando, você vai ser influenciada. Vigia, vigia mesmo. E isso não é só para relacionamento, não. Às vezes amizade também. Você tá lá, não tem nada a ver. Tô lá na escola, ou tô lá na faculdade, fico me envolvendo, ou tô lendo um livro que não agrada a Deus, ou tô vendo um filme que não é de Deus. São más companhias que estão entrando dentro do seu coração. É importante vigiar e entender que não são palavras nossas, é a palavra de Deus que você deve seguir, porque isso vai te trazer vida. Para finalizar, Amém. Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se a gente se envolver emocionalmente primeiro com qualquer pessoa que aparecer na nossa vida, a gente vai colocar em ruína a nossa vida. Por quê? Porque a emoção, ela só quer ser suprida naquele momento. Quando ela é suprida naquele momento, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Só que aí acabou aquele momento, vem um turbilhão. Por quê? Porque só foi pela emoção, não foi por entendimento, né? Tem um texto que eu vou até colocar depois aqui nos stories para vocês lerem, um texto da minha autoria. Para quem não sabe, eu gosto de escrever, embora eu tenha escrito pouco, mas eu gosto muito de me expressar escrevendo. E aí o título desse texto fala assim, não é por entendimento. Peraí, eu me perdi agora. Poxa, tava na minha cabeça aqui. Mas eu vou colocar lá nos stories para depois vocês lerem, porque é muito importante a gente entender que não é pelo que a gente quer, é pelo que a gente sabe da palavra de Deus. É que eu não vou lembrar o título agora. Então, assim, não é pelo que a gente sabe, não é pelo que a gente quer no momento, não é pelas nossas emoções, é pelo entendimento que eu tenho da palavra. Então, assim, eu sei, nós seres humanos, né, chega sábado, domingo, a gente tem aquele momento de relaxar, de estar com a família, de estar tranquilo. Quando chegou segunda-feira, né, muitas pessoas 5 horas da manhã, tá cansado e fala assim, poxa, eu não quero trabalhar. Sua emoção, seu cansaço não quer. Mas qual que é seu entendimento? Eu preciso trabalhar, porque eu preciso do meu salário, eu preciso pagar as minhas contas. O entendimento te faz levantar para ir trabalhar. Mas o seu cansaço, a sua vontade, não quer que você vá. Você vai dar razão, você vai dar vazão para o seu cansaço? Você vai dar vazão pela sua vontade ali no momento? Não, o seu entendimento que vai guiar. Então, o entendimento da palavra de Deus é o que guia a gente. E é isso, gente. Estou muito grata, Dani, por essa oportunidade. Foi muito gostoso. Espero que a gente possa ter outros momentos de conexão, de poder compartilhar. Eu não sei se eu consegui transmitir tudo aquilo que estava no seu coração, mas creio que a gente pode ter outras oportunidades. Agradeço a todas que ficaram na live.
com a gente até o final. Vai Eu ter o sorteio sorteio ainda, aí. gente. Fica por aí. Muito obrigada mesmo, Dani. Que Deus Eu continue que te dando agradeço. sabedoria, que Deus continue te dando graça para você permanecer na espera. Eu sei que tem momentos de desânimo. Mesmo quando você estiver desanimada, continue crendo. Deus vai preparar uma pessoa. Na verdade, essa pessoa já está preparada por Deus. Ele vai te apresentar essa pessoa no tempo Amém. dele. O tempo dele a gente não sabe, mas ele vai fazer isso. Então, continue fazendo as coisas de Cristo, continue cuidando da sua família, continue se envolvendo com a obra de Deus. E no tempo certo, as coisas vão acontecer e você vai vir aqui na live contar pra gente também. Amém. E eu que agradeço, né? Foi incrível aqui, como eu já esperava que ia ser incrível. E graças a Deus foi uma bênção, né? Eu agradeço muito você ter essa disponibilidade de se doar aqui, né? Contando a sua experiência. Tenho certeza que todos que estiveram aqui assistindo com a gente foram edificadas, foram renovadas na fé, né? Assim como eu também, tá? E eu queria só te falar uma coisa, já que você tocou no assunto, e eu já estava para falar isso com você, hein? Eu quero te encorajar, te estimular a, de fato, escrever, né? E não só escrever aí no Instagram, mas eu queria lançar o desafio aqui para você escrever um livro, tá? Eu sei que não é uma coisa que se faz assim, da noite para o dia e tal, mas, assim, eu já estava com isso em mente, você comentou, e eu já estava com isso em mente, né? Encoraja ela para escrever um livro, né? Não sei de quê, não sei como, não sei quando, mas eu creio que Deus tem isso também na sua vida, e eu tenho certeza que o que Deus te direcionar e como for aí, vai ser uma bênção na vida das pessoas que lerem esse livro, ou esses livros, não sei, né? Dani, você Então, eu não é queria a te primeira encorajar pessoa com que isso. fala isso para mim. Já teve Pois outras é, pessoas, porque eu creio que outras amigas que você falaram tem. isso. Então, aí está aí mais uma confirmação. Eu creio que você tem muito a passar, né? Você tem Amém. coisas a transmitir, a transbordar na vida das pessoas. Então, eu queria deixar aí só esse incentivo aí para você se tornar uma escritora. Tá bom? Eu vou ativar aqui novamente os comentários para para você fazer aí o sorteio, né? Eu passei a live aqui todinha só olhando para mim, eu não vi você, a imagem aqui tá bugado, né? Mas assim, eu acredito que vai dar certo aqui, né? Quando eu salvar a live, não sei. Mas aí eu queria que você agora já começasse aí o sorteio, anotar aí o nome das pessoas que ficaram até o final. Vai ter o sorteio, gente, calma aí, Estou né? aqui E anotando rapidinho. Gente, vai ser de forma anotando. bem manual. Eu vou colocar nos papeizinhos e vou sortear aqui para vocês, porque vocês estão me vendo. E aí eu vou sortear 3 nomes, tá? Então fiquem por aí. A gente está confiando que as pessoas que estão aqui são as que ficaram até o final, tá? A gente não tem como saber, mas Deus sabe, tá bom, gente? Deus Então, sabe. você Isso não aí. ficou até o final e você for sorteado, você tem a oportunidade de ser honesto e nos avisar. Isso. Então, lembrando aí das regrinhas, né? Que né, a pessoa que ganhar só vai pagar lá a taxinha do correio, tá, gente? Você vai ganhar o livro, mas você tem que pagar lá o correio, tá bom? Ó, foi bênção, o pessoal já está comentando aqui. Glória a Oh, que Deus, isso legal. aí. E, e as regrinhas também tem que seguir o meu perfil e o perfil da Pri, tá? Que é casando depois dos 40. Então tem que estar seguindo nós duas, tá bom? Eu vou ganhar, ó, a Lidiana aqui falando. Isso aí, Isso aí. isso aí, gente. Então, se estiver Gente, seguindo as regrinhas lá. Dani, eu não sei se estou conseguindo ver o nome de todo mundo. Ó, olha, que eu tô vendo aqui, tá Lidiana, Jussara, a Rafa tá aqui, Cida, Valéria, Rai Vieira. Nossa, tem muita
que entrou aqui que eu não sei se ainda está aqui online. Ó, Michele. Ah, Juliana. Ai, gente. Kelmar. Aqui eu não sei se dá para eu ver. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui. Ah, tá. Quem está assistindo? Ah, agora que eu apertei no lugar certo, eu acho agora. Lidiana, Cris Souza, a Rafa Ferraz, Raquel Pires, Eni Brito, Cida Feliz, Rita de Cássia, Jussara Leite e Zilda Carneiro. São esses nomes que eu tenho aqui. Estão assistindo até agora. Pegou Eu todos? consegui anotar, passou muito rápido. Então, vai falar nos nomes que você já tem aí. Que aí eu falo o que está faltando. Zilda Carneiro, Feliz, Cida Feliz, Rita de Cássia. Rita de Cássia. Isso. Jussara Leite. Jussara Leite. Zilda Carneiro, você colocou? Zilda Carneiro. Gente, Eni Zilda Carneiro é minha mãe, viu? Ah! Da live. Que legal. Quem mais? Raquel Pires. Raquel Pires. Espera aí que eu vou colocar aqui. Será que segue, gente? Tem que seguir. Tem que seguir, gente. Eni Brito. Eli Brito. Foi tudo? Cristina Souza. Lidiana Lira. Cristina Souza. E Lidiana Lira. Lidiana Lira. Peraí que o papel caiu. Voltei, gente. Ok. Aí acho que pode sortear, vou fazer o sorteio. Mais 2 minutinhos, gente. É assim. Improvisado, mas com muito carinho para vocês. São 2 livros. E já já a gente vai falar a surpresa. Eu acho que vocês vão gostar muito, hein? Essa surpresinha aqui é algo que vai ser muito legal. Principalmente para quem está nesse período de espera. Mas eu acredito que todas vocês, se tiver alguém casado aqui no nosso meio, todas vocês têm alguém que conhece alguém que está esperando. Então pode ser uma oportunidade de presentear também. Então já estou dando spoiler. Ó, cheguei bem, ó, já bem na metade para o final, mas tá valendo. Na metade do final tá valendo. Isso aí. É a Eni Brito. Isso. Mais um minutinho. Quem quer ganhar? Levanta a mão aí. Se ganhar, tem que ler, hein? Não é para colocar o livro lá na prateleira, não. É para ler. Com certeza. Vai ser bem. Dobrando o último papelzinho. Ó, gente, aqui estão todos os papeizinhos na minha mão, tá? Todos os papeizinhos aqui, ó, vários nomes. Coloquei assim para vocês poderem ver. Bem no improviso mesmo, coloquei o nome de todo mundo. Podem ficar tranquilas e em paz, né? Porque aqui a gente não tem problema, não tem necessidade de agir de má fé, tá bom? O nome de todo mundo aqui. E agora, vou dar uma sacudidinha. Quem será? Quem será? Quem será? Vamos lá, vamos lá. Olha lá, a Lidiana tá falando que é ela. A Eni tá falando que é ela. Vamos ver, vamos ver. Jussara também. 1, 2, 3. E agora? O primeiro livro, hein? O primeiro livro. Vamos lá. O primeiro livro é qual? Esse daqui, da Joyce Meyer. Beleza em vez de cinzas. Tá bom? Vamos lá. Ganhou esse aí. Ó, vou virar o rosto e vou pegar. Peguei o papelzinho, vou abrir aqui junto com vocês, tá bom? Ó, gente, a letra tá horrível, o papel tá todo desengonçado, mas é isso aí. Cida Feliz!
Cida, você ganhou! Cida feliz! Cida, Parabéns! feliz. Você ganhou! Cadê você, Cida? Se manifeste. Cida, você ganhou, viu? Cida é... Depois entra em contato lá no perfil. A Cida é uma amiga do meu coração. Ah, beleza. Glória a Deus. Cida, você ganhou. Então tá bom, então tá em casa. Vamos pro segundo livro. Segundo livro. Segundo livro é esse livro aqui, Reflexos da Alma, de alguns autores aqui, tá bom? Boa sorte, pessoal. Vou tirar aqui, ó. Tirei e vou abrir aqui junto com vocês. Não ligue para minha letra. Rafa Ferraz! Rafa! Parabéns, meninas! Que legal, Rafa! Tá aqui. Parabéns! O livro vai ser entregue para vocês, viu? Obrigada por terem participado. Agora, a surpresinha, gente. Agora, surpresinha. Agora é o terceiro sorteio. Primeiro eu vou sortear, depois eu vou falar o que é. Tá? Ah, então tá. Sorteia. Peraí. O papel, coloquei de novo outro papel. Aqui, ó. 1, 2, 3 e... Quem será? Tananana. O que será que vai ganhar, hein? Vamos ver quem aqui foi sorteado. Zilda Carneiro! Zilda Carneiro! Parabéns! Zilda Carneiro! Que legal, gente. Foi muito gostoso esse tempinho. O que ela vai ganhar? Gente, eu vou abrir os outros para vocês verem, tá? Que são esses papeizinhos aqui, os nomes que estavam anotados, tá bom? Só para não ficar nenhuma dúvida. Pri. O que a Zilda ganhou, Pri? O que a Zilda ganhou? O que a Zilda ganhou? Ela vai ganhar um e-book, né? Meu, Princesa do Reino. Como agradar a Deus, né? Nosso interesse. E entre em contato comigo para você me passar o endereço de e-mail que eu vou enviar lá no seu e-mail. Tá bom, Zilda? Legal. Parabéns. Parabéns a todos os ganhadores. Os nomes, tá, gente? Ó. Aqui. Ai, pior que tá tão... Deixa eu ver se eu consigo tirar a luz um pouquinho para ver se vai. Eli. Só para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Mas a gente colocou o nome de todo mundo. Jussara. Cristina. Rita de Cássia. Raquel Pires. Lidiana. E assim sucessivamente. São vários nomes, gente, mas só para vocês saberem que a gente colocou o nome de todo mundo, tá bom? Beleza. Foi muito bom, foi muito gostoso. Tudo certo. Graças a Deus. Gente, vamos encerrando então por aqui, tá? Muito obrigada a participação de vocês, parabéns às pessoas que ganharam. E mais uma vez, obrigada, né? Agradeço, Dani, de coração. Por presença. E certamente teremos outras oportunidades, né? Como você disse, vai ser uma bênção também, tá bom? Ó, amei, meninas, foi muito edificante. Glória a Deus, aleluia. E vai ficar gravado aqui, né? Vou salvar aqui para quem quiser assistir, quem não pôde ver ao vivo, mas vai poder ver aqui também, tá bom? Então, obrigada, meninas. Deus abençoe todas vocês. Obrigada. Até a próxima. Boa noite. Tchau. Tudo de bom. Tchau, gente. Tchau. Quem sair por último, fecha apaga a luz. Ai, agora é para saber como é que faz aqui para salvar, gente. Ai, meu Deus. Vou até ficar por aqui para esperar. Tá falando para remover, caso eu acho que eu tenho que tirar você primeiro. Aí eu não sei. Tá bom. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu vou tirar aqui, tá? Tá bom. Eu vou tirar. Será que você consegue sair aí? Deixa eu ver.
Aí eu não sei. Não, não tá Então acho vindo. que eu tenho que remover aqui. Eu vou remover aqui e vamos ver o que vai dar. Tá bom, então. Até mais, meninas. Tchau, gente. É isso aí.